temos as 7 taças da ira satânica, trindade, dragão, bestas e falso profeta. As 7 taças da ira satânica, trindade, dragão, bestas e falso profeta. Isso baseado-se no livro de Apocalipse 16, o 6, versículo 1 a 21. Mas antes de poder ler esse livro, vamos voltar um pouco no Apocalipse 15. Versículo 1 lê-se assim. Podemos nos manter de pé assim para que possamos proceder à leitura. Apocalipse 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro. E tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosa são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingido com cinto de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias de ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas das 7 ou dos 7 anjos. O capítulo 16 do mesmo livro do Apocalipse, o versículo 1 lê-se o seguinte: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de morte, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas, que dizia: Justo és ti, ó Senhor, que és, e que eras, e que has de vir, ou e que has de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar, que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas,
e não se arrependeram para lhes dar glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E a boca de dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagre vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Que toda a palavra lida o Senhor campo de emissão. Amém. Amados irmãos. Deus abençoe, amados irmãos. Amém. Já lemos da Escritura. Então eu só vou... fique com o livro de Apocalipse 16 aberto. Não é? Vocês vão acompanhando. Vão ver onde vem a primeira taça. O primeiro anjo, né? Segundo anjo, terceiro. Então vocês vão poder acompanhar. Agora, amados irmãos, para podermos compreender os juízos das taças da ira anunciada no capítulo 15 do Apocalipse, que acabamos de ler, encontra essas taças anunciadas no capítulo 15 do Apocalipse. Encontra a sua realização no capítulo 16. Compreenderam? As taças anunciadas no Apocalipse 15, então essas mesmas taças encontram a sua realização no Apocalipse 16. Diz assim, no versículo 1, 16. E ouvi vinda do santuário. Não é isso que está aí? Não. Ouvi vinda do santuário uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Certo? Está escrito assim, não é? Agora, para vocês poderem compreender, através do Evangelho de Jesus Cristo, o presente do amor de Deus é trazido às pessoas no fim do tempo da graça. Pela última vez, o presente do amor de Deus é trazido às pessoas no fim do tempo da graça. Pela última vez, o pleno
perdão de toda culpa e pecado. A plena salvação até sermos trazidos de volta ao estado de filhos e filhas de Deus na primeira ressurreição. Quem rejeita a oferta da graça de Deus terá que suportar a justiça ou a justa ira de Deus. Quem rejeita esta graça em tempo em que nós estamos nesse momento, no tempo do fim, quem não aproveita desta oportunidade que nós temos antes da execução do Apocalipse 15:16. Então, quem não aproveita esta oportunidade em que estamos vivendo neste exato momento, no tempo do fim da graça, então naquele dia terá que suportar a justa ira de Deus. Agora, a primeira taça da ira diz: sentirão aqueles que aceitaram a marca da besta, que adoraram a sua imagem. Estão percebendo? A primeira taça da ira. Sentirão aqueles que aceitaram a marca da besta, que adoraram a sua imagem. É a primeira taça. Quem pode se dizer serão essas primeiras pessoas que aceitaram a marca da besta e adoraram a sua imagem. E foi o primeiro, disse, e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Está percebendo? Então, o anjo vai derramar essa chaga maligna para aqueles que aceitaram adorar a imagem da besta e que tinham o sinal da besta. Então, os homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem, então, serão atingidos. Então, nós vamos encontrar ainda o segundo anjo derramou a taça no mar, que se tornou em sangue como um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E ele diz, e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és, que era e que hás de ser, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Quem? Aqueles que mataram os profetas e os santos, os servos de Deus. Então Deus está a dar o seu trono. Diz que eles são merecedores. Eles são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Deus é justo e verdadeiro são os juízos de Deus. Não há homem justo como Deus. Então ele diz ainda: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Os homens não se arrependeram para poder dar glória a Deus. Independentemente de qualquer, não deram glória a Deus. Primeiro, um pingo de arrependimento nos seus corações. Não. E ele disse ainda mais: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Apocalipse 2:21. Ainda vamos para lá. Agora, escute, irmãos. E depois eu vou explicando. No juízo, para vocês poderem perceber isto que acabei de falar, nos juízos das primeiras 5
taças da ira que eu acabei mencionando, não é? Das primeiras 5 taças da ira que eu acabei mencionando, acontecem coisas terríveis sobre a terra. Acontece ou vai acontecer coisas terríveis sobre a terra. Mas a página é virada, então, Satanás não persegue e atormenta os crentes, mas sim os anjos do juízo derramam a ira sobre aqueles que serviam a Satanás e se colocaram à sua disposição. Nós encontramos nos Apocalipse 4, para lá, o Satanás a perseguir o povo de Deus, não é assim? Os santos são mortos, a grande tribulação. Mas aqui nós encontramos é Deus perseguindo. É Deus derramar a sua ira. É Deus derramar a ira sobre aqueles que serviram a Satanás. Já não é Satanás, não. É Deus derramar a ira sobre aqueles que serviram a Satanás. E colocaram-se à sua disposição. Quem são? Como isto vai acontecer? De que maneira isto vai acontecer? Isso vamos ainda ouvir como lá à frente. Como provém na descrição lá acima que nós acabamos de falar, sentirão na pele todos aqueles que honraram esse sistema religioso e adoraram a sua imagem. Todos aqueles que se entregaram, que honraram o sistema mundial religioso. Então, estes vão sentir na pele isto. E essas pragas são tão inimagináveis que sequer podemos fazer um comentário sobre ela. Não tem como nós explicarmos como serão essas pragas. De tão terrível é. Agora, enquanto ainda é tempo da graça, amados irmãos, nós queremos clamar com línguas de homem e de anjo a todos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. Enquanto estamos em vida, enquanto ainda não começou a atuar ativamente a besta, então buscai o Senhor enquanto a achar. Temos que buscar Ele enquanto achamos. Por quê? Porque após, então será tarde demais para sempre. Após isso, será tarde demais para sempre. Como está no texto bíblico? Uma conversão ao Senhor será impossível naquela época. Ou naquele tempo. Para se converter ao Senhor depois de tudo isto, será impossível. O tempo de graça estará terminado. A redenção e a salvação não será mais possível. O tempo da graça é agora. A redenção é agora. Se temos que nos arrepender, tem que ser agora. Se temos que aceitar o Senhor Jesus Cristo, tem que ser agora. Porque naquele tempo não haverá mais o tempo da graça e a salvação. Você mesmo querer se arrepender naquela época, não terá efeito, porque o tempo da graça já cessou. Deus já deu? Nunca. Então, o tempo que nós temos é agora. Porque não será mais possível. O desespero e a falta de esperança tomarão conta da humanidade. Cada um, então, se encontrará lá onde queria. A decisão para tal e a escolha a cada um toma para si mesmo. E isto é agora. Nós temos que ter a decisão de ser filhos e filhas de Deus agora. Porque naquele tempo não terá mais tempo. A decisão é agora. Não espere para amanhã o que você poderia fazer hoje. Não espere para amanhã de tomar a decisão enquanto você tem a oportunidade de tomar a decisão hoje e agora. E ainda disse, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O rio Eufrates vai ter que secar para se preparar o caminho dos reis do Oriente. Não é isso para igrejar. Então, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Então, são 3 poderes aqui.
E são esses 3 poderes que eu vou vos mostrar o que são, como atuam. E diz, da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos. Estão percebendo? São 3 poderes. Vi sair 3 espíritos imundos. Semelhante a rã, pois são espíritos de demônio que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregarem para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E ele diz, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. E diz, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Isso é Apocalipse 16, capítulo 12, versículo 12 até versículo 16. Isso que acabei de ler. Agora, vamos ao detalhe disto. A palavra-chave neste texto é a batalha. Estamos vendo? A palavra-chave deste texto que nós lemos é a batalha. Aqui não se trata somente de uma batalha como entre 2 nações. Não. Entre Moçambique contra a África do Sul. Não. Não se trata de uma batalha entre 2 nações. Não se trata disso. Que se queria, mas sim de uma grande batalha antes do começo do milênio. Esta batalha é uma grande batalha antes do começo do milênio. A descrição é clara. Escute. Os exércitos do Oriente se põem em movimento e o Franti Secor mostra de qual direção se trata. Quando diz essas direções todas, a gente já vê onde está o Rio Franti. Já mostra de qual direção se trata aqui. Então, nós vamos encontrar ainda, aqui, de outra passagem bíblica, nós podemos ver aqui, que acontecerá uma reunião com os exércitos ao norte de Israel. Uma reunião dos exércitos ao norte de Israel. Lá onde vamos encontrar grupos sírios. Nós encontramos do outro lado, vamos encontrar Irã, vamos encontrar mais à frente, vamos encontrar a Turquia, está mais lá para cima, do outro lado. Nós vamos encontrar, do outro lado vamos encontrar Gaza, do outro lado nós vamos encontrar a Arábia Saudita, os países islâmicos. Estamos vendo? Nós vamos encontrar este, ao norte. Então, e nós vamos encontrar, e a palavra diz, e dizem, assim diz o Senhor Jeová, ou o Senhor Deus. Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubá, e te farei voltar, e porei anzós nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíope e os de Put, com eles, todos com escudo e capacete, com Gomer e todas as suas tropas, a casa de Tugama, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo, prepara-te, sim, dispõe-te, tu, e todas as tuas congregações, que se reunirão a ti, e serve-lhe tu de guarda. Depois de muitos dias, serão visitados no fim dos anos. Virá a terra que se retirou da espada, e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel. Continua. Que sempre serviam de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então virá como uma tempestade, farteás como uma nuvem para cobrir a terra.
tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová. Ainda vai. E acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias, não moradas. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguro. Todos eles habitam sem muro e não têm ferolho, nem portas. Isso, a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Sabá e Dedá e os mercadores de Tarsis e todos os seus leãozinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajustaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear o grande despojo. Portanto, profetiza, ó filho do homem, Deus já dizer, e diz a Gog: assim diz o Senhor Jeová. Estou falando o que o profeta viu antes. Não o saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança, virá após do teu lugar as bandas do norte, tu e muitos dos povos contigo, montando todos os cavalos grandes ajuntamentos, e exército numeroso, e subirão contra o meu povo de Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias, sucederá que há de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti aos seus olhos, ó Gog. Ezequiel 38, versículo 3, 16. Então, isto de Apocalipse 16, o profeta Ezequiel já havia visto antes, que haverá uma grande batalha no norte de Israel, que as nações se reunirão contra Israel para destruir o povo de Deus. Escuta aí. Deus ainda falou através do profeta Isaías: e te farei voltear, e te porei 6 anjos, e te farei subir das bandas do norte. Deus ainda falou. E te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão à esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de todas as asas, e os animais do campo, te darei por pasto. Ezequiel 39, 2 até 4. Ainda Deus, sobre isto, disse: dia das trevas e de tristeza, dia de nuvem e de trevas espessas, como a árvore espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Joel 2, versículo 2. Agora, vamos observar. A guerra santa aqui, amados irmãos, que o mundo islâmico repetidamente menciona. O mundo islâmico fala da guerra santa contra Israel. Esta guerra santa é de tentar eliminar Israel da face da terra. Não é? Apesar que alguns houve acordo com Israel, mas este acordo será quebrado mais uma vez. Então, depois de ser quebrado esse acordo, então essas nações se unirão até lá, incluindo Moçambique, será contra Israel. Zimbábue será contra Israel. Todos os países do mundo estarão contra ele. Ninguém. E não importa se você é cristão aqui, mas este país estará contra Israel. E ainda isso vamos ouvir lá à frente. Então, os muçulmanos no mundo islâmico, eles mencionam isso de guerra santa. Acontecerá então realmente
proclamai isto entre os gentios, diz a palavra do Senhor. Joel 3, 9, 12. Diz: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra. Essa qual é? A guerra santa. Noutras traduções. Outra tradução bíblica é preparai a guerra santa. Diz: suscitai os fortes, chegue-se, suba todos os homens de guerra. Suscitem-se os homens, os gentios, e subam ao vale de Josafá. Pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Então, ele diz ainda, quando nós encontramos em Isaías para poder sustentar, Isaías 13, 3 a 15, a 5, diz assim: eu dei ordem aos meus santificados. Sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, Deus já falando. E os que exultam com a minha majestade, já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, naquele dia. Diz ainda, semelhante a de um grande povo, gritaria de um grande povo, a voz do rebliço, de reinos e das nações já congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e o seu instrumento da sua indignação para destruir toda aquela terra. Então, no norte de Israel, o mundo vai se congregar para uma grande guerra. Guerra de Armagedon. Estamos certos? Aí vamos encontrar a guerra de Armagedon. Agora, após isto, nós vamos encontrar a satânica trindade. Aí vamos encontrar a satânica trindade. Cujo esta satânica trindade, nós vamos encontrar o dragão, a besta e o falso profeta. Como eles atuam? A trindade satânica mencionada aqui em Apocalipse 16, versículo 3. Exercerá o poder e influência sobre toda a terra. Este poder, essa satânica trindade, dragão, a besta e o falso profeta, eles vão exercer o poder e influência sobre a terra. Agora, Satanás é o príncipe deste mundo, certo? Satanás é o príncipe deste mundo. Ele fará, então, a penúltima tentativa. Ele, Satanás, vai fazer a penúltima tentativa, transtornada para causar terrível desgraça, se dirigindo com todo o violento poder de exército contra o povo de Israel. De acordo com Zacarias 14, versículo 2. Agora, nós vamos encontrar o dragão dito aqui é o próprio Satanás. Entendeu? Satanás é o dragão. Aquele dragão vermelho. Aquele dragão grande. Então, o dragão aqui é o Satanás. Este Satanás, o dragão, terá, então, total poder no campo político, tanto no campo religioso. O dragão aqui, ele terá dois poderes, no campo político e no campo religioso. Neste momento, ele está a usar o campo religioso nas escondidas, como diz o mundo. O Daniel diz que tomará o mundo pelo engano. Então, ele atua em dois lados, tanto político, tanto religioso. Agora, escute. Ele tomará posse de toda a humanidade que se colocou à sua disposição. Ele vai tomar posse de todo aquele que vai se colocar à sua disposição. O dragão vermelho, o Satanás. Agora, escute. Desta trindade satânica que nós acabamos de falar, dragão, Satanás, a besta é a cabeça política. Estão vendo? O falso profeta é a cabeça religiosa. Estão percebendo? Essas as três fases. O próprio, a destra, como se chama?
desta trindade satânica, nós vamos encontrar o dragão, que é o próprio Satanás. E a besta é a cabeça política, enquanto o falso profeta é a cabeça religiosa. E são esses três espíritos demoníacos que João viu. Então, os três espíritos demoníacos surgirão naquele dia. Então, até várias maravilhas, que acabamos de ler aí, né? Até várias maravilhas. Isso vamos encontrar a partir do Apocalipse 16, 17 a 21. Até as várias maravilhas são maravilhas da mentira. Lemos isso, né? E do engano. E se dirige aos reis da terra neste tempo. Todos os políticos, chefes de Estado e quem estiver em posição da responsabilidade cairão sob a influência direta de Satanás. Se você é administrador, se você é chefe de posto, se você é chefe de quarteirão, se você é chefe de descasa, se você é quem, então vão cair sob esta influência de Satanás. Salvo quem ainda tiver Deus no coração e se arrepender. Mas se não tiver Deus e se arrepender, então naquele exato momento, quando ele começar a agir, então todos vão cair sob a influência de Satanás. Não importa como é que você é, mas vai cair sob a influência direta de Satanás. Não haverá nenhuma exceção, independentemente da atitude que os habitantes desses países possam ter em relação a Israel. Aquilo que eu disse. Se Moçambique hoje ama Israel, mas naquele dia, quando a besta tomar o poder, ninguém. Não importa se você é polícia, se você é militar, nesse dia estarás à disposição de Satanás. Nesse dia estarás à disposição, porque ele tem que usar essas autoridades. Então, não importa se teu país tem amizade hoje com Israel, mas naquele dia, sabe por que estarão contra? Por causa de uma coisa. Por causa de uma coisa. Os governos terão que agir unanimemente por fazerem parte das Nações Unidas. ONU. O campo político é governado onde? Nas Nações Unidas. E o campo religioso é governado onde? No Vaticano. E todos esses são governados por quê? Por Satanás. O dragão. Os policiais, os militares, os chefes de quarteirões, todos vão ter que seguir a ordem direta de Satanás. Estão entendendo? Vão ter que seguir a ordem direta de Satanás. Então, aí você não tem como. Se teu país está contra, então vocês todos vão ter que estar contra. Salvo um e o outro. Aqueles que são chamados de remanescentes. Os remanescentes. Agora, no capítulo 16, capítulo 16, do versículo 17 a 21, nós vamos encontrar assim. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu a grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. É isso que nós lemos, não é? E as cidades das nações cairão. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso, de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Apocalipse 16, 17 e 21. Certo? Agora, amados irmãos, para podermos compreender a descrição geral, mostra que neste tempo não só o grande confronto militar verdadeiro, porque será um confronto militar.
quando diz dos capacetes, tudo. É um confronto militar. Então, não só do confronto grande militar, mas também terra e mar serão envolvidos. Nós temos grandes navios de guerra, não é? Temos porta-aviões, temos submarinos nucleares, temos submarinos dieselétricos, estão lá, temos minas marinhos que são colocados. Então, tudo isso então serão envolvidos. E as ilhas e as montanhas se moverão de seus lugares nesse dia. E o terremoto poderoso, como não foi conhecido desde o começo do mundo, irá estremecer as cidades do mundo, especialmente a grande cidade da Babilônia. De todas as direções e em todos os níveis, os julgamentos e o processo de purificação seguirão o seu curso. Ninguém deve desejar estar ao redor da terra nesta época. Ninguém deve desejar estar nesse dia. Deseja estar na glória. Não deseja estar nesse dia. Não vale a pena. Mas sim, todos deveriam crer na palavra de Deus, tomar cuidado e orar para se tornar dignos de escapar e para estar perante o Filho do Homem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Filho do Homem é profeta. Quando falamos Filho do Homem, estamos a referir a um profeta. Mas o grande profeta que o Moisés viu, se não estou em erro, Deuteronômio 18:4, acho que é isto, quando diz que se levantará um grande profeta no meio de vós. Que este profeta é o Senhor Jesus Cristo. Então, naquele dia, então, é isto. Temos que ter cuidado e orar para se tornar digno de escapar e para estarmos perante o Filho do Homem. Então, nós vamos encontrar em Lucas 21:36, diz assim a palavra do Senhor: vigiai, pois, em todo o tempo. Nós temos que vigiar todo o tempo, irmão. Se teu marido não vigia, você vigia. Se a tua mulher não vigia, você vigia. Porque a salvação é individual. Se teu irmão não vigia, vigia. Se teus filhos não vigiam, vigia. Se teus pais não vigiam, você tem que vigiar. A salvação não é coletiva. Não é coletiva. Então, diz, vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Está a dizer aqui o próprio Senhor Jesus Cristo em Lucas 21:36. Amados irmãos, temos que estar atentos. Porque este dragão vermelho, Satanás, ele vai manipular o mundo, tanto no mundo religioso, tanto no mundo político. Ele vai manipular a todos, de todas as maneiras. Escute, não há nenhum presidente no mundo que vai satisfazer a vontade do povo. Amém. O único que pode satisfazer a vontade do povo é o Senhor Jesus Cristo. Mas para tal, nos convertemos a Ele. Seguimos os princípios bíblicos. A nossa felicidade não é material, apesar que material é bom, né? Precisamos carro de luxo, tudo isso, na verdade. Mas a maior felicidade do cristão é estar em Cristo Jesus. Podemos lutar na terra porque queremos poder, queremos isto, mas isso não nos salva, não nos satisfaz, espiritualmente falando. Não nos satisfaz. Não há presidente que pode resolver questões do povo. Não. Hoje entra santo, amanhã sai como ladrão. Hoje o povo vai te aplaudir. Queremos você. Mas vai entrar, vai sair como ladrão. Porque cada um tem seu interesse.
alguém quando te apoia porque tem seu interesse. E se não encontrar aquele interesse dele, vai te falar mal. Vai procurar suas falhas. E sempre nós, as falhas, teremos dia após dias. Estão percebendo? Então, é nesse contexto. Então, eu queria ilustrar sobre essas 7 taças de uma maneira mais simples para podermos compreender o Apocalipse 15 e Apocalipse 16. Vocês sabem que eu estou a dar o Apocalipse, mas dou ênfase. 2, depois paro, vou no outro. Depois de um mês, talvez volto. Assim hoje, beti 15, 16. Então vamos ver, amanhã talvez vou dar 17, ou outro ano, 2027, talvez vou dar 19. Então vamos vendo como é que vai ser. Então, Deus abençoe a todos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Nos coloquemos de pé para podermos fazer a nossa oração.